Olá, tudo bem? Bem-vindo ao Política Real. O entrevistado de hoje é uma das principais vozes da direita no país, um grande líder. Já foi ministro do Meio Ambiente, secretário de Estado, Ricardo Salles, deputado federal. Salles, obrigado por ter vindo aí, viu, meu? Obrigado, senhor. Eu sei que você está numa correria, tem viagem, hoje estava fazendo exame para continuar, né? Porque... Vê se o chassi tá em ordem. Você nasceu em São Paulo? Sou paulista. Paulistano. E a política entrou como na tua vida? Eu sempre gostei muito de política. E, além da minha atividade de advogado, eu e um grupo de amigos decidimos montar o Movimento em Direita Brasil. Justamente em 2006, quando a gente montou, ninguém se dizia de direita. Era quase pecado você dizer que era de direita, né? A esquerda tinha feito um papel muito bem feito, óbvio, com na organização dela, em demonizar nomes. Direita, liberal, conservador, ninguém queria se assumir isso. E nós montamos o Movimento em Direita Brasil para frontalmente, claramente, assumir esse papel de ser um grupo que milita a favor da direita, da visão conservadora, do ideal liberal na economia e tal. Foi na época do final do governo Dilma ou foi antes? Foi. Eu lembro que eu fui em umas reuniões. Foi na reeleição do Lula, né? Na reeleição do Lula. O Lula foi reeleito em 2006, foi no ano que nós montamos o Direita Brasil. Acho que foi umas 2 reuniões, acho que você fez no Hebraica. Era Hebraica? Não, no Paulistano. Paulistano, no Paulistano. E aí, você começou a se organizar, né? Virou secretário do Geraldo, né? Pô, secretário particular secretário particular, secretário de Agricultura, né? Não, Meio Ambiente. Foi Meio Ambiente também? É que eu sou muito próximo à agricultura. Todo mundo acha que eu sou da agricultura. Não, porque aqui no estado, se você for falar assim, quem é uma referência hoje como liderança para o agro, é o Ricardo Salles. É verdade. Tem outros deputados que têm uma certa referência, porque construíram uma relação lá atrás. Não, tem muitos nomes bons, mas é que, como eu fui um ministro de Meio Ambiente do Bolsonaro e também secretário de Meio Ambiente aqui de São Paulo, do Geraldo à época, muito próximo ao agro, né? Normalmente a turma do meio ambiente é avessa ao agro, né? Tem uma rivalidade até meio irracional com o agro. Eu não, eu fui tanto quanto secretário, inclusive como ministro, principalmente como ministro, muito próximo do agro. Sempre defendi, valorizei, reconheci. Então a turma acha que eu era do agro. E aí, até por conta dessa sua relação com o agro e como ministro de meio ambiente, aquela turma do, né, ambientalista, né, eu não estou vendo eles agora, né? Mas na sua época você recebia muita crítica dessa turma. Sim. Como que faz para absorver, sabe? Para aquilo não te tirar do foco para o projeto ou para a ação que você quer construir dentro ou de um ministério ou de uma secretaria? Porque você ficou, né? Apanhou bem, né? Porque não era só esses ambientalistas. A imprensa acabou comprando essa história também, até porque parte dela tem, né, tem lado. Tem lado. Não deveria, mas tem lado. Tem lado, é romântico, né? Ser de esquerda. Você vê o próprio Juca, o Zé Luiz Oliveira Lima, que é o advogado do General Braga Neto, mas o Juca é um advogado de esquerda, né? Sobrinho do Zé Carlos Dias e tudo. E o Juca disse outro dia, acho que meio assim sem querer, falou: é muito mais fácil advogar para cliente de esquerda, porque os artistas, o terceiro setor, a imprensa, todo mundo é simpático às ideias. Quando você advoga para um cara de direita, é sempre mais difícil. Então, na verdade, quando você atua no meio político, na pasta onde você estiver, não importa, de acordo com as suas convicções, você tem formação, tem conteúdo e tem convicções. Tem uma maneira pela qual você acredita que as coisas serão melhor entregues, serão melhor resolvidas. É claro que as críticas, se bem feitas, com fundamento, podem te ajudar até a melhorar suas próprias ideias. Então, também sou uma pessoa ignorante para dizer, olha, eu tenho minhas convicções e não mudo por nada. Não, eu tenho as minhas convicções, entendo que certas coisas devem ser feitas de uma maneira coerente e racional com aquilo que eu acredito, mas se outras pessoas, em quaisquer assuntos, demonstrarem por A mais B, não na base do patrulhamento ideológico, do grito, do tem que ser assim, isso não. Na base do grito, não é batendo na mesa, não. Né? Gritar, eu também sei gritar. Então, quando é por convicção e você sabe que está fazendo bem feito, você pode ser criticado que você consegue seguir no rumo. E nesse meio do caminho, se alguém conseguir demonstrar que o teu rumo precisa de algum acerto, que se alguma coisa precisa corrigir, você não tem compromisso com o erro, você corrige. Mas se a pessoa não conseguir te demonstrar que você está errado
e só ficar criticando por questão político-partidária, de esquerda versus direita, coisa do gênero, aí você segue o teu caminho, paciência. Quanto disso você acredita que é um pouco perseguição da imprensa? O que acontece, né? O governo Bolsonaro foi muito belicoso com a imprensa. Por várias razões, porque a imprensa, desde a campanha contra o Bolsonaro, o tratou de forma muito injusta. Depois, ao longo do governo, as coberturas em certos meios, claro, tem muitos bons jornalistas e tem ótimos canais de imprensa, mas de maneira geral, e é difícil generalizar isso, mas de maneira geral, você pode dizer que a relação do governo do Bolsonaro como um todo com a imprensa não foi muito fácil. E isso se deve, em grande medida, pela formação de boa parte dos jornalistas que são de esquerda. E o Bolsonaro era o governo eminentemente da direita, o ressurgimento da direita com o governo Bolsonaro, né? E todos os ministérios, uns mais, outros menos. O tema ambiental, por sua vez, ele está inserido no rol dos chamados direitos difusos, quando a esquerda percebeu que o seu discurso de economia centralizada, planificada, etc., tinha ruído com o fim da União Soviética, a queda da cortina de ferro, todos os países comunistas na beira da falência, as economias de esquerda todas ruins, né? O discurso econômico para a esquerda acabou. Não tem como alguém de esquerda defender as suas ideias e dizer, olha, deu certo em tal lugar. Você pergunta, aonde deu certo? Olha para Cuba, Venezuela, essas porcarias todas. Para onde migrou, portanto, o discurso da esquerda? Já que a economia não deu certo, migrou para os chamados difusos. Direitos humanos, meio ambiente, direito civil, enfim, todas, a parte artística, a cultura, a educação e tal. Então, a pauta ambiental foi uma pauta naturalmente, consecutivamente aparelhada pela esquerda como se fosse o monopólio da esquerda falar de meio ambiente. Quando não é verdade. MST, né? Tudo. Mas aí, eu tenho um sentimento. Quando a imprensa bate muito e tem uma pessoa com capacidade que você é articulado, né? Tem conteúdo, entende do tema ao qual você era ministro, né? Porque às vezes você coloca ministro lá que não sabe nem... que não sabe nada. Tá lá para fazer rolo ou para fazer currículo. E seja qualquer governo também, né? Isso. Não, isso é a história da política brasileira. Você acha que é mais fácil você virar alvo? Porque eu fico imaginando, eu lembro lá, tem a educação, teve lá o juiz Sérgio Moro, mas eu acho que em um momento você virou o alvo principal, o que mais vendia, né? Não é um pouco por conta dessa sua capacidade, sai, né, articulado, inteligência, tem conteúdo? Eu acho que é porque eu enfrentei o debate. Em vez do pessoal vir com aquelas frases e colocações e conceitos, olha, isso aqui tem que ser assim. Eu falava, não tem não. Não tem por causa disso. Outra coisa que aconteceu, nós fechamos a torneira de vários esquemas de tirar dinheiro do governo que eram feitos sob a bandeira ambiental. A esquerda se especializou nisso. A direita não faz. Mas a esquerda fez bem. Você pega temas muito bonitinhos, cria uma narrativa e apresenta um projeto em tudo quanto é governo, municipal, estadual, federal, tudo, e dá-lhe dinheiro. O cara chegava e falava assim, não, eu não me importo com o dinheiro, eu sou um idealista. Aí você vai ver no final do dia, a ONG dele paga 30, 40 pau de salário para ele todo mês. Quer dizer, ele não se importa com o dinheiro no discurso. Mas o dinheiro para eles é questão fundamental e eles lutam com unhas e dentes atrás do dinheiro. Então, quando você fecha a torneira, você não está apresentando resultado. Teu relatório é inconsistente, teu trabalho nunca chega no fim. Vamos cortar. Parou com esse troço, parou a festa. Aí o cara vem de pau em cima, não tem jeito. A COP30, lá em Belém, lá no Pará, uma das questões que mais se fala é que para fazer a COP30 eles estão fazendo uma estrada no meio da Mata Atlântica. Mata Atlântica, não, né? na Amazônia. Amazônia, desculpa, Mata Atlântica. Amazônia. Não é uma hipocrisia? COP30, total. Desmatamento. Total. Como é que você vai fazer uma COP? Não vejo a turma de crítica de plantão falando nada. Tem muita hipocrisia. A COP é um grande teatro, né? É um grande teatro para as ONGs, para os acadêmicos, para o pessoal se promover, criar uma certa sensação de caos e com isso sair vendendo as soluções. Então o cara cria, olha, precisamos estudar tal assunto que é muito grave. No dia seguinte ele tem um projetinho pronto para chegar para a Petrobras, para não sei quem, para fulano, para isso, para aquilo. Precisa patrocinar isso aqui. Aliás, isso é uma coisa comum nessa área.
você tem grupos, por exemplo, tem uma coalizão Brasil Clima, Agricultura, Floresta. O que foi criado isso? Você tem um grupo que se especializou na gritaria e no terrorismo ambiental, aí no ecoterrorismo. Eles vão para cima de determinadas atividades econômicas e empresas, grita, 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 até que a empresa fala, tá bom, eu vou patrocinar então o teu projeto de estudo aí do rabo da borboleta azul por 15 anos. Aí o cara, de repente, some as críticas, ninguém fala mais nada e tal. O que acontece com a COP, especialmente? É um foro de discussões internacionais com autoridades governamentais, mas que resolve muito pouco. Muita promessa, muito alarmismo e resolve muito pouco. Em especial quando acontece em países pobres, como foi o Egito, como foi Bangladesh, etc., com relação ao Brasil agora. Você levar a COP para Belém, que é uma cidade que não tem tratamento de esgoto, né? É falta de esgoto a céu aberto. Não tem coleta e tratamento de lixo, que são os maiores problemas ambientais brasileiros, é a agenda ambiental urbana. Falta de saneamento e mau tratamento do lixo. Esse é o problema ambiental. Você vai em Belém, não é o ar, é o lixo e a falta de saneamento. Esgoto a céu aberto, aquelas palafitas. Né? O pai faz as necessidades em cima do filho brincando embaixo. Quer dizer, é uma coisa de louco. Como é que você leva uma cópia para esse negócio e ninguém vai ver isso? Vai criar um cenáriozinho Disneylândia lá? Tinha que pegar esses ambientalistas todos, Wilson, e pôr para dormir nas casas, na favela. Nas palafitas, para o cara ver o que é o problema real de meio ambiente lá em Belém. Parar de demagogia. Pega a Greta Thunberg lá e põe ela num barraco lá numa favela de Belém para dormir. Não, durante a COP inteira. Do primeiro ao último dia, filhinha, você vai dormir lá no barraco lá da COP, lá da favela de Belém, vai fazer cocô no buraco lá onde todo mundo faz, vai beber água daquele rio sujo que tá lá, vai tomar banho com aquela água do rio, exatamente como os moradores ali moram, vivem. Aí sim você vai ver o que é problema ambiental de verdade. E a gente tá falando de Bolsonaro. Bolsonaro essa semana virou réu. É um processo justo? Não. Primeiro que ele não deveria estar sendo julgado, nem ele nem os outros, no Supremo Tribunal Federal, porque nenhum deles tem mais foro. Muito embora o Supremo tenha mudado agora recentemente essa regra. Reconhecido que quem passou pelo... Quem um dia teve foro jamais deixará o foro, né? No fundo a decisão é uma coisa assim. E atinge um monte de gente, eu inclusive, enfim. Mas o fato é que antes mesmo dessa decisão, o processo foi tramitando, os inquéritos tramitaram, e aí depois a denúncia, né? E agora o processo crime. Mas antes dessa decisão do Supremo em alterar a interpretação de foro, que foi acho que em fevereiro agora, ou janeiro, não sei, acho que foi fevereiro. O processo já estava correndo lá, e portanto tudo que correu ali, em tese, é nulo. É nulo. Você autorizou provas, diligências e tudo mais numa corte que não era competente para fazê-lo. Porque mudou a regra, mas é para frente, não é para trás. Claro, né? A regra não retroage em detrimento do réu, ela só pode retroagir em favor do réu. E esse foi o argumento utilizado pelo mesmo Supremo para anular os processos do Lula. Para anular o processo do Lula, o que eles disseram? Não tinha que ter tramitado em Curitiba, tinha que ter tramitado em Brasília, eu acho. Então, assim, você acaba de julgar 2 anos atrás ou 3, um processo para livrar o Lula, que esse sim, estava comprovado que a turma roubou, desviou, sítio, cobertura, triplex, o diabo a 4, petrolão, mensalão, ali não tinha o que discutir, no mérito. Você saiu, a condenação dele foi anulada, né? Ele não passou, ele não foi descondenado, ele não foi inocentado, né? Foi apenas anulado o processo sob o argumento de foro incompetente, de jurisdição equivocada. Aí vem o Supremo e faz de novo a mesma coisa. E tem uma série de outros problemas. Por exemplo, isso foi dito pelos advogados do Bolsonaro, do Braga Neto e tal, gente que é o Juca, Oliveira Lima, que é advogado do Braga Neto, o Celso Vilardi, advogado do Bolsonaro. Isso era uma coisa que é básica no direito. Para você se defender ou defender o seu cliente, você precisa ter acesso à totalidade da prova coletada. E os recortes que estão na denúncia são recortes que interessam para a acusação. A Polícia Federal monta os diálogos, escolhe trechos, recorta trechos conforme a sua conveniência, a conveniência do acusador. E a defesa, por sua vez, tem direito a pegar a totalidade daqueles documentos, daquelas provas e fazer o seu recorte. É como você pegar uma frase, uma conversa de WhatsApp. Isso. Você tira uma frase, tira a frase, você não sabe nem o que o cara falou antes e nem o que respondeu depois.
cabe qualquer interpretação. Aí você fala, não, eu quero a conversa inteira. Não, a conversa inteira você não vai ter. Bom, é claro que é nulo isso. É evidente. E como que a direita deve se organizar nesse momento? Porque sobra para a direita também, né? Claro. Ou aproveita uma narrativa para a direita. Porque eu até disse, outro dia me perguntaram, um processo de corrupção, para quem é pior, para o Lula ou para o Bolsonaro? Para mim, para o Bolsonaro. Não é o caso de corrupção, mas para o Bolsonaro, se fosse, era pior para ele porque ele tem uma narrativa. Ele foi eleito, né, contra o sistema, e contra o sistema era, inclusive, contra a corrupção. Né? Exato. Como que a direita se organiza? Quando você vê aí você pode colocar no mesmo patamar tanto o processo contra o Bolsonaro, aquela história dos embaixadores. A pessoa perdeu o direito político porque se reuniu com o embaixador. É o fim da picada. Mas, enfim, o da vacina, que foi arquivado agora pelo Procurador-Geral da República, o das joias, que foi considerado regular pelo Tribunal de Contas, mas o estrago está feito. O Lula anda com o relógio que ele ganhou? Lógico, imagina, e os 11 containers que ele tem, que levou para casa e tal. A questão que me parece é a seguinte, ao deixar andar processos com tamanho sentimento de injustiça e falta de imparcialidade e tudo mais, você incute na sociedade, não só naqueles que são francamente apoiadores da direita, do Bolsonaro, de tudo, mas naqueles também que não são tanto apoiadores assim, mas se sensibilizam com essa perseguição toda. O caso dos presos do 8 de janeiro é um exemplo típico disso. Você pega, não é só ela, as injustiças estão espalhadas com os réus em geral, mas pega o caso dessa moça, da tal da Débora. Você é a favor da anistia? Eu sou totalmente a favor. Totalmente a favor. Veja só, o pessoal de esquerda, Dilma, Zé Dirceu, Gabeira, Genuíno, esses caras explodiram, colocaram bomba em aeroporto, sequestraram embaixador alemão, americano, não sei o quê, mataram gente, acoronhada, roubaram banco, fizeram o diabo. E foram anistiados, crimes de sangue, com morte comprovada. Aliás, muita morte, né? Não foi nenhum nem outro, um monte. Esses foram anistiados. E os outros que entraram num prédio público, tudo bem, é depredação, não podia ter entrado, tá errado. Tem crime ali, né? Ninguém está defendendo. É isso. Invasão de prédio público e depredação é crime, como tal, deve ser punido. Isso. Só que se você pegar esse crime e tirar do contexto que foi criado, a pena da tal da aumenta moça a gravidade, Débora, né? Aumenta a gravidade. A pena da Débora seria 3 meses de serviços comunitários e pagamento de multa. A mulher está condenada a 14 anos. 2 filhos, né? Dois filhos que ele escreveu com batom numa estátua. Ah, mas a estátua da justiça não interessa, dane-se. Então, assim, as penas, a ausência de uma dosimetria correta faz com que o sentimento de injustiça seja muito grande. E aí você consegue mobilizar a sociedade. Então eu tenho a impressão que a direita, nesse momento, tem a seu favor toda essa narrativa em que pese o aspecto ruim do Bolsonaro ser réu. Base da sociedade, vamos tirar um lado e outro, mas base da sociedade, muitas vezes eu escuto, mas também se anistiar, vai abrir espaço para a esquerda fazer algo parecido ou pior, para outros da direita fazer. Mas a esquerda fez. Mas se anistiar não dá o Congresso, quebrou tudo. Se anistiar não dá arrebentou um exemplo, a Fiesp. Mas se anistiar não dá um exemplo ruim e as pessoas acharem que pode invadir o Supremo, pode invadir o Palácio do Planalto. O pessoal está sofrendo. Os caras estão há 2 anos presos. Tem gente que está lá com tornozeleira em casa. Eu acho que o castigo ele também tem que ser comedido, sob pena de se tornar uma injustiça. Então, assim, essas pessoas fizeram, tinham que pagar, estão pagando já. Agora deu. Até porque o próprio Lula tinha que ser o primeiro interessado em pacificar o país. É muito ruim para quem está no governo. Um país dividido e polarizado como é hoje. Ele, em vez de trabalhar para despolarizar isso, desanuviar o ambiente, ele é um dos que mais acirra, mais exacerba esse ambiente conflituoso, belicoso. Essa é a verdade. Então, já fez, puniu a turma, agora libera os caras, já deu, chega. É injusto e isso cria na sociedade um sentimento de agravamento das perseguições e dessa simpatia pela causa da direita. Todo esse processo do Bolsonaro, essa história da anistia, tende a fragmentar de alguma forma a direita, sabe? Porque eu tenho um sentimento, vou colocar um contexto aqui. O Lula, quando foi preso, ele ficou lá, preso,
mas continuou líder. Eu não vi outras pessoas tentando ocupar o espaço que era do Lula, né? Acho que, inclusive, depois depois que ele ficou preso, depois que ele saiu inclusive mais forte, uma liderança mais forte da esquerda. O Bolsonaro está só num processo inicial, né? Ele virou réu agora, né? Lógico que tem todo o desgaste, né? Que foi criado pela imprensa e tal. Mas, ao longo desse processo, outras pessoas, olha, se ele continuar inelegível, eu estou aqui. Olha, se eu continuar inelegível, eu estou aqui. Não existe uma fragmentação muito cedo? Você está entendendo a minha pergunta? Sim, eu entendi. Aqui o cara passou o mesmo processo, mas continuou líder, todo mundo na porta, foi preso e tal. E eu não vi outras pessoas tentando ocupar o espaço. Ele sempre continuou líder, mesmo preso. Aqui, tá só o processo começando, já tem uma meia dúzia colocando a cabeça para fora. Olha, se der errado, eu tô aqui, viu? É que eu acho que tem uma... você tem razão em relação ao Lula. Ele não deixou ninguém crescer. Enquanto ele estava na cadeia, ninguém cresceu, né? O Bolsonaro, por outro lado, e o governo do Bolsonaro já foi um governo de criar lideranças. Tanto que você tem o Tarcísio, que foi ministro comigo, é governador de São Paulo, eu sou deputado um dos mais votados do Brasil, o não sei quem, o outro é isso, o outro é aquilo, o Seif é senador. Então, assim, as pessoas, a Tereza é senadora, quer dizer, as pessoas com o Bolsonaro tiveram a oportunidade de ascender, coisa que o Lula, desde lá de trás, não deixava ninguém, né? A pessoa começa a pôr a cabecinha de fora, corta fora, né? Então, acho que para já você tem uma diferença no início do processo de cada um e da maneira de cada um lidar com o seu time. Certo. O Bolsonaro não teve nunca essa coisa de... ele punha os ministros para a linha de frente, deixava falar, dar entrevista, brilhar. Ele deu autonomia, coisa que o Lula nunca deu, né? O Lula, ao contrário, ele boicotava as outras lideranças. Depois você tem um segundo ponto, que é a esquerda, quando o Lula estava preso, que era governo Temer, depois Bolsonaro, a esquerda não tinha o menor horizonte de ganhar uma eleição. Zero. Né? Era o mensalão, petrolão. A Dilma tinha acabado de sair. A Dilma tinha escorraçado, né? Tá, enfim. Então não tinha a menor hipótese de alguém se arvorar. Não, eu vou suceder. Você não vai suceder em nada, porque vocês não têm nenhuma chance. Vocês são a síntese do fracasso, da corrupção, da imoralidade, de tudo. O momento atual é diferente. Nós estamos já num horizonte que está todo mundo vendo. Inflação explodindo, dólar explodindo, juros explodindo. O Lula só fala besteira sem nenhuma apetência de governar. Popularidade dele desabando loucamente. O mundo inteiro convergindo para a direita. Então, o que eu acho que tem, além disso que nós falamos inicialmente, tem uma outra diferença. Agora, de fato, precisa ter alguém para concorrer para ganhar. Porque o PT, se pusesse alguém na época do Lula preso para concorrer, era para perder de qualquer jeito. Então, tanto faz se ia ser o Haddad, se ia ser a Mariazinha, o Pedrinho ou o Rafael. Tanto não interessa. Eles iam perder de qualquer jeito. A direita não. A direita, nesse momento agora, quando as pessoas dizem precisa escolher um candidato ou colocar alguns candidatos na mesa aí para serem alternativa ao presidente, lembrando que ele é a primeira opção, ele é a melhor opção e tudo mais, é porque alguém vai ter que concorrer para ganhar. Porque certeza que é capaz do Lula nem concorrer. E se concorrer, vai perder do jeito que está o país. Então pode fazer a campanha que quiser, inventar a história de isenção de IR, e pé de meia, e meia furada, tudo que ele quiser. Não tem jeito, a popularidade dele não recupera mais. E falando em campanha, 2026, Salles senador ou Salles governador? Se fosse como que é, cédula, o teu nome estaria na cédula como governador ou senador? Depende, candidato, né? Candidato. Depende. Eu acho que pela minha história, fui secretário mais de uma vez, deputado, ministro e tal. Eu acho que e paulistano, quer dizer, eu sou desse estado, aqui é o meu estado e eu conheço o estado muito bem, enfim. Eu acho que eu tenho total condição de ser o candidato ao Senado da direita no estado de São Paulo por todos esses motivos. Entretanto, se, em razão disso que nós acabamos de conversar, ou seja, a não elegibilidade do Bolsonaro, o Tarcísio for, dentre os nomes que estão aí, aquele que alçado a candidato, e, portanto, abrir espaço aqui no governo do estado de São Paulo, daí, ao invés de candidato ao Senado, eu iria para ser candidato ao governo. Mas só nessa hipótese, senão vou ser candidato ao Senado mesmo.
E você vai ser o Bukele paulista? Eu acho que precisamos. A segurança pública vai ser um tema importante? Eu acho que é o tema. Eu acho que é o tema hoje do Brasil, não é só de São Paulo, do estado de São Paulo, não. É o tema do Brasil. É a segurança pública. Você tem um país que você não pode andar na rua. Que a pessoa entra na sua casa, mata a esposa, marido, etc. Epidemia de carro blindado aqui em São Paulo. O menino lá da bicicleta foi um dos que foi morto por causa de um celular. Cada semana tem um. Enfim, droga espalhada para tudo quanto é lugar. Ontem eu andei na Avenida Paulista, passei aquela parte que ela baixa e abre bifurca, Doutor Arnaldo e Rebouças. Embaixo daquele viaduto, pelo amor de Deus, aquilo parecia um manicômio de tanto drogado, gente fumando crack em plena luz do dia, andando pelado para cima e para baixo, fazendo xixi na calçada. Pô, isso aqui virou uma zona. E é local que vira e mexe, as pessoas são assaltadas. É, né? Isso, onde você não é assaltado mais em São Paulo? Porque ali... Você é assaltado no Oscar Freire, você é assaltado na Paulista, você é assaltado na Faria Lima, você é assaltado no... Eu fico imaginando as pessoas mais pobres que moram na periferia e têm que sair cedo para ir trabalhar enquanto ainda está escuro, o medo que passa num ponto de ônibus de ser assaltado. Porque os caras assaltam todo mundo. Não é que assalta rico na Faria Lima, assalta todo mundo. Então, eu acho que a segurança pública é o principal assunto e a gente tem que endurecer. A hora que a gente endurecer a segurança pública, isso tem regras para serem alteradas no Congresso, é verdade, mas também diz respeito à postura como você lida com os problemas, sobretudo hoje, aqui falando aí do estado de São Paulo, outros estados têm outras realidades. No estado de São Paulo, se você não sanear as polícias, essa é uma conversa que eu tive com... Sanear o quê? Sanear a corrupção. Sanear a corrupção. Se você não sanear a corrupção nas polícias, em especial na civil, que foi largada, né? Eu digo com toda tranquilidade, embora a gente tenha trabalhado em governos dos tucanos, tucano não gosta de polícia, porque foi perseguido por polícia no regime militar, porque polícia é isso, polícia é aquilo. Resultado, a polícia de São Paulo, em especial a civil, que é menos organizada do que a militar, não conseguiu brigar pela sua manutenção das suas condições de trabalho. Então, anos a fio, ganhando mal, com as delegacias tudo abandonado, a viatura quebrada, o computador não funciona. O cara vai se sentindo desprestigiado. Vai falar, pô, o que eu prestei concurso para estar aqui? Tô ferrado. Vai degradando o ambiente da Polícia Civil de tal forma que uns simplesmente perdem o tesão no trabalho e aí vai largando mão. Outros encontram outras atividades para fazer, abre empresa de segurança, restaurante, posto de gasolina, e a polícia vira um hobby pro cara praticamente. Ele passa na delegacia, ou passa na diretoria dele, ou passa no departamento, quase que a atividade principal do cara não é mais ser polícia. E você tem uma outra parte, que é o cara que é polícia, mas é bandido. O cara que apreende droga e põe droga para vender, arrecada. Você escuta a conversa de arrecadação de não sei quem na seccional tal, não sei aonde. O que acontece? Isso me disse o Rudolph Giuliani em Nova York. Eu tive com ele 2 vezes na vida. A primeira vez ele me disse isso. Quando eles fizeram a política do tolerância zero lá em Nova York, a primeira coisa que ele teve que fazer foi arrumar os diversos órgãos da prefeitura, inclusive a polícia, porque a polícia lá é municipal, tiveram que arrumar primeiro os órgãos, moralizar os órgãos, expulsar os corruptos, colocar os que não queriam trabalhar para trabalhar, ou seja, colocar a ordem, o tolerância zero começa interna corporis. Fez uma organização empresarial. É uma limpeza. A limpeza, uma disciplina, e só então é que você sai da corporação, sai daquele departamento, daquela autarquia, daquele órgão, para impor o cumprimento da regra da porta para fora. Mas primeiro você tem que arrumar dentro. Então, acho que essa é a principal missão hoje. Você moralizar o troço dentro, criar também um sistema rígido. Pega lá o nosso estado de São Paulo, regiões assim, tipo Presidente Venceslau, daquele lado lá que já tem. Isso. Constrói umas 20 penitenciárias de segurança máxima, RDD full time. E começa a pôr os caras lá, pô. Visita íntima, não vai ter. Não sei o que, não vai ter. Não vai ter. Que negócio é esse, visita íntima? O cara receber gente na cadeia para fazer sexo dentro da cadeia. Isso é o fim da picada. Só no Brasil que tem isso. Então, assim, você tem como fazer as coisas, mas tem que estar disposto a chacoalhar a bananeira. Não é fácil realmente fazer isso, não. E o governo Tarcísio, como que você avalia? O Tarcísio... Você quer, de alguma forma, ser
pensa em ocupar o espaço dele. Como que você avalia? O que você, de repente, faria de diferente? Não, o Tarcísio está fazendo um bom governo. Ele é um bom administrador, ele é um cara que tem muito compromisso com entrega de resultado e tudo. O que eu acho que tem alguns segmentos, e eu vou até pelo tempo aqui, reservar este assunto da segurança pública. Eu acho o Derrite um cara ótimo, gosto muito dele, mas eu acho que ali, não sei se por condições na Assembleia, aí eu não quero julgar, mas por algum motivo, essa pré-condição fundamental, até legislação, processo disciplinar, essa pré-condição fundamental em arrumar a segurança pública dentro, para poder combater o crime fora, ela está sendo feita muito lentamente. E eu acho que isso, num eventual novo governo Tarcísio, se ele ficar aqui, se reeleger e o Derrite continuar como secretário, eu acho que ele faz um bom trabalho. Precisa acelerar esse processo de moralização, de ordenamento, de disciplinar toda essa parte de segurança pública. Então, eu acho que assim, o que era para ser o principal ponto de destaque de um governo de direita aqui no estado de São Paulo, que é a segurança pública, não está sendo. Você tem chances reais de ser eleito senador. Eu falo na boa, porque eu já te falei e acredito nisso. Porque aqui no estado você tem uma presença muito forte. Tem presença forte aqui na capital, mas no estado como um todo, principalmente por conta do agro, você é muito respeitado. Você tem muita base. Uma suposição, vamos esperar as urnas, eleito. O que seria o teu posicionamento nessa questão de segurança? O que se mudaria no Senado? Ou qual que seria... Porque a gente fica falando muito de... Quando é governador, você tem um pouco a caneta, é mais fácil de executar. No legislativo é sempre um pouco mais moroso, mais difícil, né? Claro. Porque você tem que defender junto a senadores contrários à ideia, você tem que convencer como é na Câmara, os parceiros. Né? Como já é a Câmara. Assim na Câmara é pior ainda, porque é mais gente ainda. Às vezes as pessoas falam assim, mas o deputado não fez nada. Meu filho, não é fácil. É um cara discutindo com 512. São 513 com você, né? Então, mais 512. Né? Aí é bancada evangélica, a bancada não é fácil, né? Legislar tem que ter muita paciência e habilidade política. Você tem. Como senador, como que você vai tratar essa questão? Eu acho assim, o papel do senador é diferente do deputado. Então, do ponto de vista de matérias de mérito, pegar só o teu exemplo da segurança pública, eu acho que você tem muitas coisas ali para serem feitas, alteração do Código de Processo Penal, a legislação que diz respeito às saidinhas, que é até um projeto do Derrite, todo esse projeto, toda essa tramitação, né, de audiência de custódia, quem solta, quem não solta, em que condições que solta, enfim, progressão de penas, o percentual de pena que a pessoa tem que cumprir para poder ter a saída condicional, evolução do regime fechado para o semiaberto, depois para o aberto. Tudo isso no Brasil precisa ser revisto. Maioridade penal, a redução da maioridade penal. O crime organizado hoje usa essa molecada de 16, 17 anos porque sabe que né, eu fui relator da PEC das drogas. Eu sou favorável à punição ao usuário. Eu acho que isso é uma questão fundamental. Se você não pune o usuário de droga, você cria um incentivo para ele continuar comprando. Porque não é crime comprar. É a mesma coisa que receptação de relógio roubado. Quem rouba o relógio é ladrão e quem compra é ladrão também. Se você põe na parte das drogas, quem vende é traficante bandido e quem compra é vítima, o cara fala, eu sou vítima, eu vou continuar comprando aqui. Aí a polícia também não quer mais atuar. Ontem, inclusive, eu conversei com um policial militar. O cara falou, a gente nem está fiscalizando muito aqui as biqueiras, porque, você pega um cara desse com um cigarro de maconha e tem que levar o cara para a delegacia. Chega lá, gasta a tarde inteira para fazer um BO de cigarro de maconha. Então, resultado, virou a casa da mãe Joana isso aqui. Então, isso, vamos dizer assim, são trabalhos de mérito, de matérias que todo legislador, seja no Senado ou na Câmara, tem que fazer. Mas o senador tem um papel a mais. O senador, e aqui falando do Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo é quem paga a conta do Brasil. Nós recolhemos quase 30% de todos os impostos que são destinados à União, vêm do bolso dos paulistas. E nós recebemos menos de 10% de volta. E aí a turma pega essa grana toda, dinheiro nosso de São Paulo,
E senta o pau lá em Codevasp, compra de trator não sei como, compra de não sei o quê, banco do desenvolvimento disso, banco daquilo, banco da Amazônia, banco do raio que os parta. Pô, nós estamos sustentando essa bagunça toda. Nós temos que colocar ordem no coreto, é o nosso dinheiro, suor do povo paulista que está pagando isso. E São Paulo está muito, eu diria, muito tímido nas defesas dos interesses do Estado. Aqui não é da direita ou da esquerda, do partido A, do partido B, do governador A, do governador B. É o interesse do Estado de São Paulo. A gente dá o dinheiro, a gente dá o recurso, o Brasil inteiro mama nessa teta da vaca aí e São Paulo fica assistindo. Nós temos que brigar por isso. Não estamos chegando no fim. Eu tenho mais 3 perguntas. A primeira, se o Bolsonaro não for candidato, né? Se confirmar essa questão dele não ser candidato, o bolsonarismo, porque eu tenho uma impressão que, assim, primeiro que o bolsonarismo é um sobrenome, né? Indicaram isso como se fosse um nome da direita, mas é um sobrenome. Mas o bolsonarismo perde força e entra um novo sobrenome, ou entra uma nova liderança no lugar? Não acho que perca força assim tão rápido como pode parecer. Pelo seguinte, ele tem uma relação com os eleitores que nenhum outro líder da direita tem. É uma questão muito pessoal dele, Jair Bolsonaro. Ele candidato, ou ele rodando o Brasil sem ser candidato, ele reúne gente para chuchu, você vê qualquer lugar que ele vai. O pessoal falou, a manifestação de Copacabana foi menor do que esperado. Bom, mas você viu a quantidade de gente que ele pôs lá? O Lula, com toda a máquina governamental, dando dinheiro de sindicato, isso, aquilo, aquilo outro, não põe meia dúzia de gato pingado nos lugares. Quando põe é remunerado. É tudo puxa-saco batendo palma. Então, o Bolsonaro tem uma coisa que mais ninguém tem. E enquanto ele estiver vivo, se Deus quiser será por muito tempo, eu acho que ele não perde essa força. Claro, se ele não é mais presidente da República e entra um outro candidato como presidente da República, essa pessoa tende a ter força também, criar sua própria marca e tudo. Mas não vejo nenhum candidato tendo, mesmo sendo presidente e o Bolsonaro não sendo mais, tendo o carisma, o carinho, o reconhecimento, a relação orgânica com a militância que o Bolsonaro tem. A gente falou de ministério, você falou muitas vezes, né? Pô, não, eu escuto, se tinha uma relação ok, ou, né, voltava. Olhando para trás, o que você teria feito diferente, ou qual a pauta que você teria. Puta, eu não teria entrado nisso, porque eu acho que não deu certo, não foi isso. Tem alguma coisa que você avalia que você poderia ter? Deve ter, né? Claro, ter feito diferente. Sempre tem. No fim, você entrou num embate que, aí, olhando hoje, fala assim, pô, não precisava ter entrado nessa história. Veja só. Quando você vai para o governo federal, eu posso falar da minha experiência, não vou falar dos outros. Eu nunca tinha morado em Brasília, não conhecia a máquina de Brasília e a maneira de Brasília funcionar. Isso. Eu fui secretário em São Paulo, então São Paulo já tinha muito diferente. É outro mundo. É outro mundo. Muito. Lá vive política. Lá é política. Aqui vive um pouco mais gestão, né? Lá é política, estrito senso, grupinhos de interesse que inclusive se entrelaçam e você identificar que grupinhos são esses, que interesses são esses, quem joga a favor ou contra quem e por quê. Demora muito, é outro jogo. É gente do Brasil inteiro que tem já relações há 10, 15, 20 anos. É difícil jogar em Brasília para quem não é daquele meio, né? Então, eu demorei muito para entender como é que o jogo ali era jogado. E acho que quando você entra, tem que entrar um pouco mais devagar. A gente entrou com muita força, muita vontade de arrumar o Brasil, de fazer coisa boa, de derrubar coisas que estavam erradas e construir coisas boas no lugar. Inclusive uma frase do general Heleno que ele falou uma vez, na situação atual do Brasil, a gente estava no governo na época, ele falou assim, é mais importante você desfazer as coisas erradas que estão feitas do que ficar pensando em criar novas. Então, assim, eu acho que uma coisa que eu faria diferente hoje, eu entraria um pouco mais devagar para sentir um pouco o terreno, saber quem é quem, para só então, olha, já mapeamos aqui, mapeamos aqui o cenário, então agora vamos fazer. Mas isso, idade conta, experiência conta, tudo vontade, isso conta, né? Vontade, energia. Enfim, faz parte. E para encerrar, qual a pauta que a direita deve carregar, ou qual a bandeira que a direita deve carregar em 2026 para ganhar as eleições? Eu acho que nós temos que retomar um sentimento do Brasil próspero, antissistema e moderno.
né? O PT trouxe de volta todo aquele sistema corrupto que estava sendo eliminado no governo Bolsonaro e trouxe uma visão de mundo completamente antiga, equivocada, com uma concepção sindicalista de mundo. Acho que se a gente conseguir colocar a pauta anticorrupção, antissistema e um Brasil moderno, ou seja, aqui, o que no mundo está dando certo, vamos fazer aqui. Não temos que inventar a roda, né? Acho que isso é uma doença da América Latina, esse negócio assim, se o mundo faz, eu vou fazer o contrário. Quase que aquela birrazinha do filho adolescente revoltado, né? A América Latina parece um pouco isso. Então, se a gente conseguir focar nisso, eu acho que a sociedade vem junto. Salles, obrigado por ter aceito o convite. Eu sei que tua agenda, volta a dizer, é corrida, mas é uma satisfação. Torço por você, sei que você é um cara... Às vezes é duro, acho que, né, você mesmo falou, às vezes tem que chegar mais de leve, mas eu gosto, cara, mas assim, não importa o lado, se é inteligente, se tem argumento, sabe, se tem capacidade de conversar, pô, tem que ter mais Ricardo Salles, seja de esquerda, seja de direita, porque aí a política fica de uma forma inteligente, não fica aquele negócio, não gosto de você, para que não gosta? Não tem argumento, não sabe nem por que não gosta. Tem que ter argumento para não gostar, né? Tem que ter capacidade de... E se dá bem... Sabe que lá no Congresso, a gente com uma coisa boa que eu aprendi no Legislativo, eu nunca tinha sido Legislativo, né? Você aprende a conviver com pessoas de todos os partidos, todas as regiões. Então, isso é um aprendizado. E a política madura é você saber conviver. Você não precisa concordar. Não precisa concordar. Mas você tem que conviver, né? Civilizadamente, ordeiramente, educadamente. Então eu te agradeço a oportunidade, sempre bom estar com você. Obrigado por você que nos acompanhou em mais um novo episódio com esse cara que manja tudo de direita, a principal voz do país na direita, Ricardo Salles. E não se esqueça, nos siga no Instagram e dê seu clique no YouTube. Valeu!